Oi, 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 pessoas! Chegando para mais um dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa. Beleza? Então vamos aqui? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Amém, shalom a todas as saudações. Tá bom? E é isso aí, né? Estamos chegando para mais aquele nosso papo, né? E eu vou falar sobre, acho que vocês estão curiosos, né, para saber, porque foi público, notório e comunicado, né, que nós íamos lá para Londrina conhecer o Instituto Medita Fé e só gratidão, né? O Senhor nos guardou na ida, na volta, na permanência, e foi só maravilhas, maravilhas. Amei ter ido, amei ter conhecido, mais um pedaço, né? Uma porção do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta terra. Amei tudo. E é tão bonito, né? A gente não sabe explicar. Veja que falam tanto mal, né, da plataforma, das redes sociais. E olha quanta coisa, gente, que essas redes sociais nos proporcionam. Conhecer pessoas, conhecer outras denominações, conhecer outras, sabe, coisa maravilhosa. E desde a primeira vez, né, que nos conhecemos, eu e a irmã que tem sido, né, minha companheira nessas indas e vindas aos eventos, né, do Medita Fé, e nós sentimos essa, como diriam lá, né, comunhão, essa empatia, essa conexão gostosa, muito gostosa. E nós pudemos constatar ali, em Londrina, naquele local, o que não é realmente... porque a pessoa, às vezes, ela pode, né, ser simpática, né, no contato, no convívio, né, vai fazer uma palestra. Mas nós estivemos ali, né, conhecendo, e muito contente de ver com que carinho, como eles acolhem a gente, com amor, com carinho. Sabe aquele abraço sincero? Gente, muito bonito, muito bonito. Muito bem estruturado, né? Eu amei ali, chamaria de templo, não, o local, né? Moderno, muito moderno, né? Um jardim de inverno lindo ali atrás, assim, do púlpito, né? Um ambiente agradável, muito bom. E eu não imaginava, né, que já tinha, assim, aquela infraestrutura por tão pouco tempo, né, que iniciou, né, o Instituto Medita Fé. Todos que colaboram ali estão ali realmente com muito amor, com muito prazer e com muito zelo. Tivemos o batismo no sábado, logo de manhã tivemos a ceia do Senhor, e não era vinho, tá? Sei que tem gente que vai perguntar, porque é curiosa, porque eu também sou, né? Era suco, nada contra se fosse vinho também, né? No problems, no problems. E
Muito bom, muito bom. Parabéns, irmão Juliano, parabéns, irmão Adriano, né? A gente viu ali com que carinho ele manuseava, né? As coisas, né? A preparação. Olha, muito bom mesmo. Voltamos assim edificadas, sabe? Muito, muito, muito. E aí nós estávamos conversando e eu não sou profeta, não sou nada, mas irmão Juliano, irmão Adriano e todos vocês, né, que fazem parte, ajudando, cooperando, né, nos bastidores, se preparem porque vai crescer muito, mas muito, muito, muito mesmo esta instituição. E tomara, irmão Juliano, irmão Adriano e todos vocês, que na hora que cresce, né, já não fica mais ao alcance, né, do domínio do início, né? Aí já tem que dar autonomia para outras pessoas, aí já tem que confiar em outras pessoas, né? Porque, lógico, vai crescer, vai ter outras denominações e vai fugir do controle, né, dessa estrutura que nós estamos vendo nascer. Como, né, vamos falar aqui, como por certo, né, que falam tanto, quem eu vi o irmão lá, aquele irmão que escreveu o livro lá sobre a congrega, né, irmão Coutinho, né, esqueci, olha, tá dando branco, já tá começando a falhar as memórias, tá falhando as memórias. É Coutinho, né? Que escreveu a história, né, toda da CCB. E nós vínhamos comentando como foi bonito, como foi gostoso, né? Passar aquele sábado e aquele domingo maravilhoso. E por certo o irmão Franciscon, também quando veio lá no Santo Antônio da Platina, levar o evangelho, ele também, né, comunicou como seria as diretrizes, né? E hoje, provavelmente, como se diz aí no mundo, né, ele está se revirando lá no túmulo de tantas coisas que está acontecendo e que não foi nada daquilo, né, que ele, né, imaginou, projetou, né? E todo mundo já sabe. Então, que permaneça, né? Que permaneça nesta sede que vai ser, né, por certo, a matriz, e é em qualquer lugar, São Paulo. Olha, se prepare muito, irmão Juliano, para viajar, para ficar indo para cá, indo para lá. Que Deus o ilumine sempre, né? Não tenho a menor dúvida. Ainda agora há pouco também estava vendo uma live do irmão contando toda a sua trajetória, de como ele começou, né, sua vida no Evangelho, ainda quando jovem, e no canal do Caminho de Damasco, e realmente nenhuma sombra de dúvidas, né? Como dirão, né, os prós, né, que falam contra que quem está saindo, está abrindo uma igreja porque queria ser isso, porque queria ser aquilo. E eu sempre falo aqui que quem tem dom e quem tem realmente deseja, né, tá até lá escrito, boa coisa é, que realmente saia, que realmente vai a campo, né? Como já não canso de citar aqui tantos outros que já fizeram isso, que estão prosperando, que estão fazendo o trabalho a qual ele foi, eu tenho certeza, né, predestinado. Não é para se aparecer. Ele, como ele sempre disse, ele, não é por causa de dinheiro, né? Porque vão dizer, tá querendo dinheiro, tá querendo isso, tá querendo aquilo. Ele, pelo menos, ele não me falou nada, nem conheço, mas como ele mesmo disse, ele tem o seu escritório há 30 anos, né?
e já bem conceituado, então ele não está atrás de dinheiro, de maneira alguma, né? Que permaneça em todas as que vierem, essa mesma, claro que serão outras pessoas, mas que sejam pessoas realmente que tenham o dom, o altruísmo, que não seja assim, sabe, ter aquela obrigação, fazer as coisas por obrigação. Sabe aquela, e agora vou ter que ir lá na igreja, ai, vou ter que fazer isso, ai, não. Que vá com aquela satisfação, com aquela alegria. Não importa que é sábado, que é domingo, que é o feriado prolongado, que aquilo seja realmente a sua vida, não um peso. Porque na hora que se torna obrigação, né? É uma tarefa que tem que cumprir, aí, né? Então é isso. Amei tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, tudo. E se Deus quiser, nos der vida e saúde, estaremos de novo lá em Barueri, né? Com a mesma alegria, com a mesma, né, preparação, o mesmo entusiasmo, né? Até que nós tenhamos, né? Falei para ele, até que tenhamos um Medita Fé aqui em São Paulo, né? Vai ser logo, hein? Pode crer, pode crer. Então, como mensagem, né? Eu vou deixar um testemunho que eu ouvi lá de que realmente Deus fala com a sua igreja. Deus usa, eu creio, de um servo, de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, num testemunho, aonde quer, né, que realmente aquela pessoa esteja ligada no eterno, né? Deus usa, Deus fala, Deus, através daquele testemunho, uma mensagem positiva, maravilhosa, de esperança, de fé, para que a pessoa, né, continua a sua caminhada aqui nesta nossa jornada terrena, né? Então a irmã estava contando que ela morava num apartamento, né, com condomínios de apartamentos, e ela tinha um carro velho, um carro que vazava muito óleo, mas era o único recurso que ela tinha, né, para trabalhar, para ir e vir, para ela usar como a sua condução. E eram apartamentos, mas não tinha como hoje, né, tem muitos apartamentos que já tem a sua vaga ali, né, delimitada. Você não pode pôr o carro em outro lugar, tem que ser ali na sua vaga, né? Mas naquele condomínio não era assim. A pessoa chegava, quem chegava punha o carro aonde queria. E pelo carro dela, né, tá vazando muito óleo, sujava muito. Onde ela parava, né, numa vaga, na outra, sujava muito, né? Imagina, né, o óleo escorrendo. E a síndica do prédio humilhava muito ela, expunha, né, ela nas reuniões, chamava atenção, que ela para ela ir lá limpar, que onde se viu aquilo, que estava emporcalhando, né? E ela sempre falava, olha, meu veículo é esse, né? E não posso, né, fazer nada. Então, iam levando. E sabe como que essas picuinhas, né? Que, claro, as duas pessoas estavam certas. A síndica, por chamar a atenção, né? Porque ela estava zelando, ela era paga para aquilo, então ela estava comunicando e estava zelando, né, do estacionamento. Mas precisa ver como ela falava. Este é o problema.
faz parte, era da obrigação dela, ela tinha que fazer isso? Claro que ela tinha, né? Olha, mas a coisa foi ficando, que tomou, né? Ficou fora de controle, né? Já falava de maneira, né, ofensiva. E um dia essa irmã foi para a igreja e a palavra veio e falou, ela estava assim muito triste, muito humilhada, e ela falava, olha, minha situação, né, é meu carro de trabalho, e ela fica me expondo, fica me ofendendo, e, né, chamando no telefone, falando, né, ô Senhor, né, tem misericórdia, aquelas coisas, né, conversando com Deus ali, e aí veio a palavra, e a palavra veio que para ela não se preocupar não, que Deus iria fazer um livramento e aquela pessoa ele ia dar jeito naquela pessoa, eliminar aquela pessoa. E vai ser tão terrível, mas tão terrível, que vai faltar o ar, ela vai buscar o ar e ela não vai encontrar. E ela ficou, né, aguardando, né. Eu só de ouvir já fiquei, né, meu Deus do céu, né. E ela disse que ficou tranquila, não, nem imaginava o que iria acontecer e nem imaginou como acontecer. Dali uns dias, logo naqueles dias, veio a notícia. Olha, você viu quem morreu? Ela falou, não, a síndica. Nossa, disse que foi uma coisa horrível. Ela começou a se sentir mal e ela puxava o ar e ela falava, olha, não vem o ar, não vem o ar. O que eu faço? O que eu faço? Uma própria pessoa da família dela, né, que assistiu, comentou com ela. Então, gente, é preciso realmente tomar muito cuidado com as palavras. Agora estou falando com as nossas palavras, porque realmente às vezes nós somos tomados de uma ira muito grande, uma raiva momentânea, né? Seja com quem for, marido, filhos, vizinhos, né? E naquele momento a gente fala coisa que vem até talvez se arrepender depois, mas aquela história, né? A pedra lançada, ela não volta mais. E às vezes até a gente se arrepende, por orgulho não pede perdão, por orgulho não pede desculpa, e fica a coisa mal resolvida. Então, vamos nos policiar, os dois lados, né? Às vezes a gente realmente tem um problema que é tão difícil de engolir, né? Eu tenho aqui vizinhos, como eu já falei para vocês, agora, olha, tá uma calmaria. Gente, mas vocês não imaginam que tortura que é. Eles têm um vizinho aqui que tá pegando tudo quanto é cachorro da rua e eu sei, ele tá fazendo bem, ele na cabeça dele ele tá fazendo muito bem, mas ele levanta cedo, 6h30, 7 horas da manhã, e põe a cachorrada na rua e é uma barbaridade, está emporcalhando a porta de todo mundo, né? Porque, lógico, ele já sai exatamente para que os animais façam as suas necessidades, né? Na rua, nas portas dos outros. E está sendo problemático aqui, não só para mim, como já teve vizinho que já discutiu com ele, né? Então é assim, solta de manhã e solta à tarde. Né? Provavelmente o quintal dele, né, tá limpo. Agora as portas nossas tá, né? E a gente tinha uma amizade tão gostosa, uma amizade tão, né, maravilhosa. E agora tá ficando assim complicada a coisa, não só comigo, tá? Não é só comigo.
Então, eu pelo menos, né, quando eu escuto a cachorrada, eu já falo, ai meu Deus, né, me dá paciência, me dá calma, né? Às vezes minha filha vai entrar com o carro na garagem, né? Já a minha garagem fica bem aqui na porta da sala, né? Já viu, né? O pneu, a caca, né? Vem junto. Mas se a gente for levar ferro e a frio, a gente não convive. Aí a gente vai começar realmente, né? Aumentar o som, né? Aumenta o som aí que vocês entenderam, né? Aumentar o tom da voz e aí vai virar, né? Então eu estou pedindo bastante paciência, tolerância, que foi aquilo que o mestre nos ensinou, né? Termos tolerância uns com os outros. Fazer o quê, né? Para que as nossas palavras não sejam palavras que torturam almas, né? E que esta ira volta para nós. Porque, como eu sempre digo aqui, né? Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Então, deixa pra lá. Eu tô procurando deixar pra lá, tá? Tá lá a sujeira, vamos varrer, vamos fazer, vamos, né? E vamos que vamos, né? Tomara que a gente consiga, beleza? Então, gente, é isso. Vamos caminhando com a nossa pouca força e espero que vocês tenham gostado, tá? Mais um vídeo aqui. E fui. E tchau.